Em um tempo em que os homens começavam a multiplicar-se sobre a terra e a maldade se espalhava lentamente, viveu um homem que escolheu um caminho diferente. Seu nome era Enoque. Você provavelmente já ouviu falar dele como o homem que andou com Deus e foi levado por ele. Mas o que isso realmente significa? A Bíblia diz pouco, mas cada palavra sobre Enoque carrega um peso profundo. No livro de Gênesis, encontramos Enoque andou com o verdadeiro Deus. Depois ele desapareceu, pois Deus o levou, simples assim. Mas ao longo dos séculos, essa frase alimentou uma avalanche de lendas, doutrinas e teorias que vão muito além do que está escrito. Alguns acreditam que Enoque foi arrebatado aos céus e transformado em um anjo. Outros dizem que ele nunca experimentou a morte. Há até os que afirmam que ele viajou entre dimensões e escreveu livros secretos revelando os mistérios do universo. Mas será que a Bíblia apoia tudo isso? Antes de responder, precisamos entender uma coisa: Enoque viveu em uma época crítica da humanidade. Ele foi o sétimo depois de Adão e esse número, na simbologia bíblica, frequentemente representa completude e perfeição. Seria uma coincidência ele ocupar justamente essa posição na genealogia? Mais do que os mitos, a história de Enoque é sobre alguém que decidiu caminhar com Deus em um mundo que andava na direção oposta. Isso, por si só, já é um feito grandioso. Mas o que significa andar com Deus? E o que aconteceu com Enoque depois que ele desapareceu? Você está prestes a descobrir. Mas para entender o destino de Enoque, precisamos primeiro entender sua vida. A Bíblia afirma que Enoque andou com o verdadeiro Deus. Mas o que isso quer dizer na prática e como se andava com Deus numa era em que a maioria se afastava dele? Enoque nasceu numa linhagem de homens longevos. Seu pai, Jared, viveu 962 anos. Seu filho, Metusalém, ainda mais 969 anos, o homem mais velho da Bíblia. Mas diferente de outros nomes da genealogia, a descrição de Enoque é única. Não diz apenas quanto viveu, nem apenas que teve filhos. Diz que ele andou com Deus. Esse detalhe não é apenas poético, é um marco. No hebraico original, a ideia de andar com Deus sugere intimidade constante, uma vida em sintonia com os pensamentos, sentimentos e propósito do Criador. Não se trata de perfeição, mas de alinhamento. Enquanto os outros viviam para si, Enoque vivia com os olhos voltados para o céu. Mas há outro detalhe que muitos ignoram: Enoque começou a andar com Deus aos 65 anos, depois do nascimento de Metusalém. Isso indica uma virada em sua vida. Algo mudou nele com a chegada do filho. E esse nome, Metusalém, carrega uma profecia silenciosa. Muitos estudiosos acreditam que o nome significa, quando ele morrer, será enviado uma possível referência ao dilúvio que viria no exato ano da morte de Metusalém. Isso faria de Enoque o primeiro profeta bíblico, alertando sobre o juízo divino séculos antes de Noé. Judas 14, um dos últimos livros da Bíblia, confirma isso sim. O sétimo homem na linha a partir de Adão, Enoque, também profetizou sobre eles. Séculos antes do dilúvio, Enoque já alertava sobre o julgamento que viria. Ele era, portanto, mais que um homem devoto. Era um mensageiro. E aqui começa o desconforto. Enoque não apenas viveu com Deus, mas falou em nome dele numa época em que isso era perigoso. Imagine alguém confrontando uma geração inteira mergulhada em violência, ganância e idolatria. Ele não foi apenas levado por Deus antes disso, foi corajoso o suficiente para viver por ele. Agora que você sabe que Enoque não foi um místico distante, mas um homem real, corajoso e profético, o que isso muda na sua visão sobre ele? Deixe seu comentário, curta este vídeo e se inscreva para não perder os próximos episódios. O que vem a seguir vai sacudir ainda mais as certezas sobre esse enigmático personagem. Muita gente pensa que Enoque foi levado ao céu com seu corpo físico, como se tivesse escapado da morte comum.
Mas será que foi isso que realmente aconteceu? Vamos direto ao texto sagrado. Gênesis capítulo 5, versículo 24 declara: Enoque continuou andando com o verdadeiro Deus. Então ele desapareceu, pois Deus o levou. A palavra levou-a e levanta muitas questões. Para onde, como e de que maneira? Primeiro, é essencial entender que a Bíblia não diz que Enoque foi levado para o céu onde Deus reside. Isso é um conceito comum, mas não bíblico. João capítulo 3, versículo 13, nas palavras de Jesus diz: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Se nem os profetas e somente Jesus havia subido ao céu, então para onde foi Enoque? O termo levou no hebraico pode significar transferido, retirado ou até escondido. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, lemos: pela fé, Enoque foi transferido para que não visse a morte, e não foi achado, porque Deus o havia transferido. Isso mostra que Enoque desapareceu, sim, mas não que foi transformado em ser celestial. E mais no verso 13 do mesmo capítulo, disse que todos esses homens de fé morreram em fé, inclusive Enoque. Então o que aconteceu? Deus pode tê-lo poupado de uma morte violenta, tirando da vista dos homens e encerrando sua vida de modo digno, fora do alcance dos ímpios. Afinal, Enoque profetizava contra uma geração corrompida. Ele era um espinho para aquela sociedade. Muitos estudiosos acreditam que Deus o removeu antes que fosse assassinado. Essa é uma das grandes lições. Aqui o livramento de Enoque não foi uma glorificação ao estilo arrebatamento, mas um ato de misericórdia. Deus o protegeu de algo pior, e esse desaparecimento fez com que sua memória ecoasse como um mistério e uma advertência. A fé de Enoque não era passiva. Ele não apenas acreditava, ele falava, denunciava, se colocava contra uma cultura inteira. E Deus viu isso, tanto que o retirou do cenário quando sua missão havia sido cumprida. Se essa revelação mudou sua perspectiva, deixe seu comentário aqui embaixo. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui postamos shorts com curiosidades bíblicas todos os dias e vídeos como esse que exploram profundamente personagens esquecidos ou mal compreendidos das Escrituras. Quem você acha que será o próximo? Comenta aí. O que exatamente Enoque pregava? Quais eram as palavras que ele proferia com tanta coragem em uma época tão perversa? A Bíblia nos dá uma pista poderosa e surpreendente em uma carta escrita milhares de anos depois da época dele, Judas 14 e 15. Ali lemos sim, o sétimo homem na linha de Adão, Enoque, profetizou também sobre eles, dizendo: vejam, Jeová veio com as suas santas miríades para executar julgamento contra todos e para convencer todos os maus a respeito de todos os atos ímpios que cometeram de modo ímpio e a respeito de todas as palavras chocantes que pecadores ímpios disseram contra ele. Essas palavras são impressionantes. Revelam que Enoque foi o primeiro profeta a anunciar que Deus, cujo nome é Jeová, viria com poder atemorizante para julgar a humanidade. Pense nisso antes de Moisés, antes dos profetas maiores, antes até mesmo do dilúvio, Enoque já anunciava o juízo divino. Isso o coloca como um dos primeiros arautos da justiça de Deus. E tem mais um detalhe poderoso: Enoque profetizou a vinda de Jeová Deus com miríades de seus santos, uma visão apocalíptica, quase idêntica de outras partes das Escrituras, como em Daniel e em Apocalipse. Isso mostra que desde cedo Deus já revelava partes do seu propósito final aos que andavam com ele. Agora, pare e pense quem estava ouvindo Enoque. Uma geração de homens violentos, orgulhosos e arrogantes. Lembre-se, essa era a geração que logo depois daria origem aos Nefilins, os famosos gigantes da Bíblia, e que atrairia sobre si o juízo do dilúvio. Falar contra esse tipo de sociedade era quase uma sentença de morte. Enoque não só falava de juízo, ele confrontava diretamente os poderosos. Ele não pregava mensagens agradáveis. Ele anunciava que Deus viria para julgar.
E isso tem um peso enorme. O nome Enoque vem de uma raiz hebraica que significa dedicado ou iniciado. Ele foi literalmente iniciado por Deus em uma missão que colocaria sua própria vida em risco. Um homem só contra uma multidão, levantando a voz com fé inabalável. E você teria essa coragem? Se essa revelação te impactou, comente aqui embaixo. Queremos saber o que você pensa sobre essa profecia tão antiga. Curta o vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma parte dessa série. Todos os dias postamos shorts com curiosidades bíblicas e aqui você encontra vídeos completos como este sobre personagens esquecidos ou mal compreendidos. Já tem ideia de quem será o próximo? Deixa nos comentários. Em meio a uma sociedade em rápida deterioração moral, Enoque se destaca por algo ainda mais singular do que sua fé e sua coragem para confrontar. Ele não era apenas um homem devoto, era um profeta, e não qualquer profeta. Ele foi o primeiro humano registrado na Bíblia a anunciar uma profecia direta sobre o julgamento divino contra os ímpios. Mas o que exatamente ele viu? O livro de Judas, nos versículos 14 e 15, revela algo impressionante. Enoque profetizou: eis que veio o soberano Senhor Jeová com os seus santos para executar julgamento contra todos. Repare na estrutura, ele não diz que o Senhor virá, ele fala no passado veio. Por quê? Essa linguagem no passado, conhecida como pretérito profético, é usada na Bíblia para descrever eventos futuros com tanta certeza que são tratados como já ocorridos. Isso mostra a firmeza da visão que Enoque recebeu. Ele viu o juízo final como se já estivesse acontecendo diante dos seus olhos. Mas o que exatamente ele viu? O julgamento dos homens violentos de sua época? Ou algo muito mais distante, muito mais abrangente, como a vinda do próprio Messias em glória no fim dos tempos? Se for essa segunda opção, então Enoque teve acesso a uma das visões mais profundas e distantes de toda a história humana. Um homem que viveu a 7ª geração depois de Adão. Vislumbrou o fim de todas as gerações, e mais a Bíblia nunca diz que Enoque escreveu essa profecia. Ela foi preservada de forma oral por milhares de anos até ser registrada. Isso nos mostra que sua mensagem não foi esquecida, ela ecoou entre os fiéis por séculos, moldando a esperança e o temor do povo de Deus. O que mais Enoque viu? O que mais ele disse? E porque Deus o poupou de continuar vivendo até o dilúvio, como fez com Metusalém, o silêncio das Escrituras é ensurdecedor, mas também nos convida a escutar com mais atenção. Agora me diga, será que há mais profecias escondidas na Bíblia sobre Enoque que quase ninguém comenta? Escreve aí nos comentários o que você acha que ele viu ou o que ainda está oculto. E se você gosta de revelações profundas assim, considere seguir esse canal. Aqui, cada vídeo é uma investigação bíblica e o próximo pode ser sobre um personagem que você nunca imaginou. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus por mais de 300 anos, mais de 3 séculos de fidelidade, em meio a uma geração cada vez mais corrompida. Mas como era essa caminhada? Como se vive tão intensamente ligado a Deus em um mundo tão distante dele? O texto de Gênesis não detalha ações, milagres ou feitos espetaculares. Não há batalhas, livramentos visíveis ou manifestações sobrenaturais associadas a Enoque. Sua história não é marcada pelo que ele fez diante dos homens, mas pelo que ele foi diante de Deus. E isso é revelador. Enquanto o mundo construía cidades, cultivava violência e se afundava em idolatria, Enoque cultivava silêncio, reverência e comunhão. Ele foi um contramovimento. Um homem que não apenas resistia ao sistema ao seu redor, mas vivia em paralelo a ele. Sua vida era um protesto mudo e, ao mesmo tempo, uma pregação viva. Durante mais de 300 anos, Enoque escolheu viver como se Deus estivesse ao seu lado a cada passo e, de certa forma, estava. A Bíblia não diz que Deus falou com ele em sonhos ou visões, mas deixa claro que eles caminhavam juntos, não uma vez. Não por um tempo, mas continuamente.
Essa expressão andou com Deus é usada apenas para dois homens no Antigo Testamento, Enoque e Noé, ambos em tempos de grande corrupção, ambos protegidos por Deus de formas distintas. Mas Enoque, diferente de Noé, não construiu uma arca. Ele não deixou descendentes fiéis. Sua missão era outra, ser o próprio testemunho. E talvez seja por isso que sua partida seja tão enigmática. Deus o levou, o retirou, o escondeu. O texto diz que ele não foi achado. Isso ecoa como um desaparecimento repentino, talvez sem explicações para os que ficaram, como se o mundo privado de sua presença tivesse perdido sua última linha direta com o céu. Imagine isso, um homem que andava com Deus desaparece. Nenhum túmulo, nenhuma despedida, nenhuma explicação. O silêncio do texto é proposital e ensina algo poderoso. Deus, às vezes, escolhe não explicar. Ele simplesmente age e nos convida a confiar. Enoque foi um homem da fé, e seu fim ou seu novo começo também foi um ato de fé. A jornada de Enoque nos mostra que andar com Deus é mais sobre presença constante do que sobre atos extraordinários. Mais sobre fidelidade no dia a dia do que sobre feitos que impressionam. Você já pensou que talvez a maior missão que você possa cumprir seja simplesmente andar com Deus? O desaparecimento de Enoque deixou perguntas que ecoam até hoje. Como foi esse momento final? O que ele sentiu ao perceber que sua jornada na Terra estava chegando ao fim? A Bíblia não descreve detalhes visuais ou emocionais desse instante. Não há relatos de doença, de sofrimento, de morte violenta. Apenas uma palavra desapareceu. A ideia no hebraico é que ele não estava mais ali. Alguém procurou por ele e não o encontrou, mas não há silêncio absoluto. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, oferece mais uma peça do quebra-cabeça pela fé. Enoque foi transferido para que não visse a morte, e não foi achado porque Deus o havia transferido, pois antes da sua transferência ele teve o testemunho de que agradara a Deus. A palavra transferido ou metachetemi no grego sugere mudança de lugar, de estado ou de condição. Não é sinônimo de glorificação celestial. O próprio capítulo afirma no verso 13 que todos esses morreram em fé, incluindo Enoque. O que isso nos diz? Deus encerrou a vida de Enoque de modo diferente, sem sofrimento, sem violência, sem o desfecho comum dos homens de sua geração. Foi uma forma de dizer ao mundo: este homem me agradou e eu o tirei antes que o mundo corrompesse. Isso nos ensina algo valioso. O maior reconhecimento que alguém pode receber não é fama, nem riqueza, nem longevidade. É o testemunho de que agradou a Deus. Enoque não foi levado ao céu como muitos pensam, mas foi tirado do mundo com honra. Sua história não termina com um espetáculo, mas com um selo divino, o selo da aprovação do Criador, e essa é a verdadeira glória. Mas antes de encerrarmos, há algo mais a considerar. Enoque viveu 365 anos, um número curioso, exatamente o número de dias de um ano completo. Coincidência ou uma sugestão simbólica de que ele viveu uma vida plena, completa com Deus? Enquanto outros viveram quase 1000 anos, Enoque viveu menos da metade e ainda assim teve uma das histórias mais impactantes da Bíblia, porque o que importa não é quanto tempo você vive, mas como você vive. E você? Está andando com Deus ou apenas existindo? Se essa reflexão tocou você, escreva aqui nos comentários. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. No próximo episódio, vamos explorar um personagem ainda mais enigmático, mas que também andou pela Terra antes do dilúvio. Quer saber quem? Você vai se surpreender ou é alguém fácil de imaginar? Depois que Enoque foi retirado da terra, o mundo seguiu, mas a escuridão crescia, os homens multiplicavam-se, e junto com eles sua sede por poder, violência, glória e rebelião. Mas a promessa de Deus ainda permanecia viva. A linhagem de fé seguia silenciosa, como um fio de ouro num manto escuro. Um nome ainda ecoava nos corações dos justos: Enoque. E então nasce um menino.
Seu pai, Lameque, lhe dá um nome com peso profético e ele lhe deu o nome de Noé, dizendo: este nos dará alívio do nosso trabalho e da dor das nossas mãos, causada pelo solo que Jeová amaldiçoou. Gênesis capítulo 5, versículo 29. Lameque enxergava além, ele sabia que o mundo não suportaria muito mais, sabia que os dias estavam contados e cria que esse menino traria uma virada. Mas como a maldição do solo estava sobre todos desde Adão, o suor da testa, a dureza da terra, a dor do viver, tudo fazia parte da herança do erro. E ainda assim, Lameque ousa olhar para o futuro e declarar: este trará consolo. De onde vinha essa certeza? Talvez das antigas palavras de Enoque, talvez de sonhos, ou talvez de uma fé forjada no meio da dor. O nome Noé, que em hebraico soa como Noash, significa descanso, repouso, consolo. E de fato ele se tornaria um divisor de águas, literalmente. Mas antes disso, o mundo mergulharia ainda mais fundo em sua depravação. A descendência de Caim prosperava em número e em violência. A terra estava cheia de corrupção e a paciência de Jeová estava chegando ao fim. Nos bastidores do céu, um plano estava se formando e o menino chamado Consolo seria o protagonista. Enoque desapareceu, foi levado, retirado de cena antes do caos. Mas o mundo não parou. A corrupção continuou crescendo e o juízo que ele anunciou se aproximava com força silenciosa. A geração seguinte mergulharia ainda mais fundo na violência, na perversão e na arrogância. E então um novo nome surgiria entre os descendentes de Enoque. Um homem que, como ele, também andou com Deus. Um homem chamado Noé. Mas diferente de Enoque, Noé não seria levado, ele permaneceria. Não para fugir do juízo, mas para enfrentá-lo. Para construir, avisar e sobreviver ao maior ato de julgamento da história até então. O que fez de Noé o escolhido para uma missão tão colossal, como ele manteve a fé quando o mundo inteiro zombava. E será que o que aconteceu nos dias de Noé tem algo a ver com o que está prestes a acontecer no nosso tempo? No próximo episódio da série Testemunha da Eternidade, você vai descobrir como o legado de Enoque ecoou em seu bisneto e como Jeová traçou, desde o início, o caminho da salvação em meio ao juízo. Curta, comente e ative o sininho, porque o próximo capítulo dessa jornada vai te levar direto ao coração da arca e aos segredos que ela ainda guarda.